O Loki agora é aquele que permanece, ele vai ser o responsável por comandar a TVA e juntar os Vingadores Multiversais contendo Deadpool, Wolverine do Hugh Jackman e Homem-Aranha do Tobey Maguire. Ele também vai ser o responsável por trazer o Tony Stark do Robert Downey Jr. de volta à vida, assim como todos os Vingadores clássicos. O que será que a gente pode esperar pro final de Loki e pro futuro do CM com tudo que a gente viu nesse penúltimo episódio? É exatamente isso que a gente vai conversar analisando esse quinto episódio da segunda temporada de Loki. Fala galera, bora bater um papo? Eu sou o Joca, você está no Origem Geek e sejam muito bem-vindos. Para início de conversa, a gente precisa combinar que esse episódio foi espetacular. Eu tava com uma expectativa um pouco baixa, porque alguns insiders haviam relatado que esse episódio seria mais um filler, mas cara, nada disso, foi o melhor episódio de toda a temporada. As coisas que a gente viu, cara, a surpresa, a resposta imediata que nós tivemos para aquela situação que a gente ficou no quarto episódio, de tudo sendo destruído, né, da gente tendo a impressão de que tudo morria, cara, foi espetacular, porque acabou matando uma dúvida que todo mundo ficou tipo, o que será que aconteceu? Será que realmente o multiverso colapsou? O que foi esse final? E a gente descobriu que aparentemente o final de tudo não foi o final de tudo, porque o Loki conseguiu sobreviver. Ele e a TVA lá ficou intacta até um certo ponto depois, antes de ficar se transformando em macarrão. A minha leitura de tudo isso é que aconteceu uma incursão, né? Que estavam acontecendo algumas incursões, mas já que eu vou explicar isso pra vocês, vamos deixar isso um pouquinho mais pra frente. Porque além do Loki ter sobrevivido, né, isso tudo, que até agora ficou uma grande incógnita, realmente o que aconteceu, ficou bem confuso o que aconteceu. Eu acho que a gente vai ter que debater bastante sobre esse final do quarto episódio e começo do quinto pra dar uma entendida, mas é um fato de que um problema do Loki acabou retornando, que foram seus deslizes temporais, e a gente viu que ele começou a viajar em um curto espaço de tempo, né, que ele viajou pro futuro que não era tão distante da realidade que ele tava, que a TVA logo começou a colapsar depois desse seu primeiro deslize. Mas é aí que fica a questão, será que esses deslizes do Loki é o que realmente estavam causando o colapso do multiverso? Porque só depois que ele foi aparecer lá no universo da Sylvie, por exemplo, que as coisas começaram a desaparecer, como aquele pacotinho lá do McDonald's e a garrafa de Coca-Cola ou qualquer outro refrigerante começou a desaparecer antes um pouco da sua aparição, né, do seu deslize temporal até lá. Na verdade não foi um deslize, foi ele chegando lá com o tempad novo lá do Obi. Mas é um fato que esses deslizes temporais acabaram ficando bem mais agressivos do que no começo da série. Mas calma, antes de tudo eu quero que você deixe as suas teorias aqui nos comentários e também suas expectativas pro sexto e último episódio da segunda temporada de Loki com base em tudo que a gente viu nesse quinto daqui. Pode ficar tranquilo que as minhas eu vou falar ao longo do vídeo. E aproveita, é claro, também para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder a análise da semana que vem, do episódio da semana que vem, que vai ser o último. Fora isso, eu trago vídeos novos todos os dias com conteúdo variado sobre o universo nerd, geek, pop, né, analisando alguns animes, analisando mais conteúdos da Marvel, trazendo as últimas notícias, os últimos vazamentos. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder e deixa o seu like para eu ver e preparar uma análise muito melhor para semana que vem, pro último episódio que tá prometendo demais. Vamos combinar aqui. E agora, sem mais enrolação, vamos continuar a nossa análise desse penúltimo episódio da segunda temporada de Loki. Uma coisa muito legal que aconteceu graças a esses deslizes temporais do Loki foi que ele acabou visitando a realidade dos seus companheiros de TVA e descobrindo quem que eles eram na vida real. Como por exemplo, Casey, um prisioneiro fugitivo de Alcatraz, a B-15, uma médica, o Mobius, um vendedor de jet ski. Sim, finalmente entregaram o jet ski pro homem. Não foi do jeito que a gente tava imaginando, mas entregaram o jet ski pro cara e foi muito maneiro, rapaziada. De verdade mesmo, a gente tava esperando isso desde a primeira temporada e terem feito isso nessa segunda, cara, no penúltimo episódio, deixou até a gente um pouco desesperançoso, né? Quando a gente viu o Mobius um pouco relutante de ver sua verdadeira realidade e de querer, sabe, descobrir mais algumas coisas, eu acabei ficando um pouco desesperançoso de ver ele com o jet ski. Eu achei que fosse ser mais um meme mesmo, mas não, aconteceu no penúltimo episódio, coisa que com certeza elevou o nível. Mas cara, foi muito maneiro ver ele com o jet ski, a paixão que ele tem pelo jet ski e acabou transcendendo, né, as memórias apagadas daquele que permanece. Mas enfim, e nós acabamos vendo também a realidade do Obi, que ele era um cara nascido lá em 1900 e bolinha, que era um cientista e autor de livros de ficção científica completamente
extremamente frustrado, né? Porque os seus livros não vendiam nada bem. Para a época, aparentemente o pessoal não se interessava tanto por esses livros, né? Graças a isso também, graças a todo esse conhecimento, que ele acabou criando o manual da TVA, né? Ele ficou todo orgulhosinho lá de que ele seria um grande autor de best-seller, né? Porque na TVA todo mundo tinha o livro dele lá engavetado, porque era muito importante, era o manual da TVA. Isso foi sensacional. Mas eu achei muito curioso também como o Kang, né, ou aquele que permanece, acabou recrutando várias pessoas de tantos tempos diferentes. Gente vindo de 2015, de 2012, de 2022 e de 1900 e bolinha, como eu acabei de falar pra vocês. Por que que ele resolveu fazer isso? Não sei. Talvez essas pessoas tivessem algumas características únicas. Quais são elas? Eu não sei. Talvez a B-15 tinha um bom coração. Não sei por que o Kang se interessaria nisso. O Mobius, um cara, sabe, que largou até mesmo a família pro bem do multiverso. O Casey, não entendi, talvez seja por conta de ser um pouco mais ligeiro. E o Obi, obviamente, graças à sua inteligência, né? Mas acabou sendo bastante curioso, um detalhe que eu não deixei escapar, porque vai que a gente tem alguma resposta, né? No final do episódio da semana que vem. Vamos ter que esperar pra ver. Mas uma coisa que eu vi rolando na internet ao longo dessa última semana foi um rumor afirmando que o Loki, no final dessa segunda temporada, se tornaria aquele que permanece, né? Ou ao menos tomaria o posto daquele que permanece. E de fato isso tá muito próximo de acontecer. Porque como a gente viu nesse quinto episódio, o Loki acabou aprendendo a utilizar esses seus novos poderes, né? Esses seus poderes do deslize temporal. Como ele acabou adquirindo esses poderes, não faço a menor ideia. Talvez seja com o contato que ele teve com a linha do tempo, né? Em várias ocasiões. Como no final da primeira temporada, quando ele já tava lá naquele palácio daquele que permanece. No começo dessa segunda temporada, naquela operação de resgate que o Obi fez pra ele. E também no quarto episódio dessa segunda temporada, quando tudo morreu, quando tudo foi destruído. Porque ele era a única pessoa viva lá. Então, talvez inclusive esse fosse o plano daquele que permanece esse tempo todo, sabendo que o Loki teria uma resistência a mais à linha do tempo, sabendo que talvez ele tivesse uma afinidade a mais com a linha do tempo, né? A gente não sabe. Aquele que permanece era um personagem onisciente, né? Por tudo que a gente viu no final da primeira temporada. Talvez ele tivesse todos os poderes que o Loki tem graças aos deslizes temporais, porque isso explicaria o jeito que ele se move, né? Também vai de encontro com o jeito que o Loki se move, do jeito que o Loki acabou utilizando esses poderes dele, conseguiu viajar no tempo rapidamente, em breves momentos do tempo. Isso também explicaria como ele sabia de tudo que ia acontecer, de todos os movimentos da Sylvie, de todos os movimentos do Loki partindo pra cima dele, né, dele teleportando lá dentro do elevador, pelo menos naquela cena. Não me falem que eu sou uma decepção. Não. Só um pouco mais fácil de matar. E como eu disse pra vocês, as incursões estavam sim acontecendo, né? Porque como a linha do tempo explodiu, várias ramificações acabaram entrando em colisão. Ou seja, deixando de existir. Porque é exatamente isso que acontece nos quadrinhos. Tá, não é bem assim, com a linha do tempo explodindo e com várias realidades se chocando. Não, são dois universos diferentes colidindo com a Terra sendo seu principal ponto de impacto. No entanto, a Marvel pode ter decidido adaptar as incursões dessa maneira para MCU. E tá tudo bem se for assim, funcionou. Porque são várias realidades deixando de existir. E a única forma que eu vejo disso, a única resposta que eu vejo para isso é na colisão desses dois universos. É na colisão dessas duas linhas do tempo. Para mim não existe outra explicação a não ser essa. E da forma que foi tudo deixando de existir de uma maneira tão rápida, deve ter sido sim na colisão desses dois universos, né? O Loki até acabou caindo no papinho da Sylvie achando que ele estava sendo totalmente egoísta, achando que ele não tinha mais papel naquele universo, achando que ele não tinha mais lugar naquele universo, ficando sem seus amigos, com medo de ficar sem seus amigos. Mas na verdade ele estava certo, ele já estava prevendo tudo aquilo e ele conseguiu controlar esse seu poder. Então talvez o Loki tenha uma maneira sim de impedir as incursões. Agora já é teoria da minha parte, porque como a gente viu, ele conseguiu voltar pra caramba, né, excluindo todas as partes que ele acabou encontrando na variante dos seus amigos e voltando pro momento na morte do Victor Timely, né, na explosão de toda a linha do tempo. O que eu acho que vai acontecer? Duas coisas, uma que eu acabei de pensar agora e outra que eu anotei. Primeiro, vou falar que veio na minha cabeça agora para eu não me esquecer. Uma coisa que ele pode fazer é pegar o Victor Timely e levar até o fim dos tempos, né? Grudar nele de alguma maneira e levar ele até lá. Dessa maneira, ele colocaria já o Victor Timely ou aquele que permanece um de frente pro outro.
talvez poderia gerar um embate, ou talvez o Victor Time pudesse tomar o posto daquele que permanece, e esse fosse o plano dele desde o começo. Já outra coisa que eu acho que vai acontecer é que o Loki vai de fato voltar ao final da primeira temporada, lá no fim dos tempos, antes da Sylvie matar o aquele que permanece. E como o Loki já sabe de todos os movimentos que a Sylvie vai fazer, de empurrá-lo através do portal, né, e matar o aquele que permanece, eu acho que ele vai impedir, porque ele vai ter esses novos poderes, né, ele vai poder viajar pela sala mais ou menos como aquele que permanece faz. Dessa maneira ele vai impedir a morte do aquele que permanece, vai tomar o seu posto como foi sugerido pelo próprio aquele que permanece no final da primeira temporada e vai acabar tomando o seu posto como o novo guardião da linha do tempo. Dessa maneira ele ia impedir todas as ramificações que aconteceram na linha do tempo. Isso também explicaria como em todos os outros projetos da Marvel nós não tivemos nenhum choque de multiversos, nós não tivemos ninguém lutando contra incursões, a não ser o Doutor Estranho no final do seu filme. Mas fora isso, a gente não teve nenhuma menção a isso, porque talvez como essa série, nessa segunda temporada de Loki, acontece logo em seguida do final da sua primeira, talvez o Loki já tenha se transformado no aquele que permanece, ou pelo menos tomado o seu posto como guardião da linha do tempo. E depois de saber que estão vindo outras variantes, talvez dê alguma coisa errada, e saber que outras variantes do Kang vão acabar surgindo, até mesmo o Victor Time ele pode acabar se transformando no Kang, o Conquistador, o Loki vai acabar recrutando os Vingadores Multiversais, como Deadpool, como o Wolverine do Hugh Jackman, como Tobey Maguire, né, o Homem-Aranha do Tobey Maguire, coisas essas que vão de encontro com vários rumores que tem rolado por aí, de que no terceiro filme do Deadpool, ele vai ser o responsável por pegar algumas variantes graças à TVA, que ele vai ter sido feito prisioneiro pela TVA por conta daquelas suas viagens no tempo que ele fez no final do seu segundo filme, e vai acabar se transformando no novo recrutador de outros personagens. E no filme Vingadores de Guerra e Secretos, o Tobey Maguire e o Hugh Jackman vão dividir o protagonismo, sendo os dois líderes desses Vingadores multiversais. Vamos ver se tudo isso se concretiza, mas estamos muito perto dessas coisas acontecerem. Vou trazer um vídeo mais detalhado sobre isso essa semana, não perde aqui no canal. Mas esse quinto e penúltimo episódio da segunda temporada de Loki conseguiu cumprir muito bem o seu papel, cara, que foi deixar a gente muito hypado, muito animado, com muitas expectativas pro seu último episódio que acontece semana que vem. Mas e aí? Quais são suas expectativas pro último episódio de Loki? O que você achou desse quinto? Já deixa tudo aqui nos comentários e é claro se você acha que alguma dessas minhas teorias faz algum sentido. E aproveita também para já deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho caso você não tenha feito essas três coisas até agora. Tô contando com você, não me deixa na mão. Você se inscrevendo aqui no Origem Geek, você só vai receber conteúdo de qualidade, hein? Não me deixa na mão porque eu nunca vacilo com você. Mas é isso, eu espero que vocês fiquem bem. Até semana que vem, quer dizer, até todos os outros dias, porque eu trago vídeos novos todos os dias. É isso, um forte abraço em todos vocês. Falou!